livro de João, capítulo 14, versículo 6. Amém? Diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amados, vocês percebem o quanto esse versículo do livro de João, ele fala conosco? Jesus diz: eu sou o caminho. Primeiro ponto. Qual foi o caminho de Jesus? Ou seja, nós temos que seguir Jesus como caminho, como exemplo. Ter o seu ministério como exemplo para que possamos aprender do ministério de Jesus. O caminho, ou seja, disseminação do evangelho, pregação da palavra, louvor e adoração a Deus. O caminho, mesmo que sejamos perseguidos, rejeitados, excluídos de alguma forma por meio de pessoas por causa da pregação do evangelho, nós temos que acreditar, ter convicção do que Deus ele tem para as nossas vidas. Amém? Então, este é o caminho. A verdade. O que quer dizer a verdade para você, amado? A verdade, segundo ponto. A verdade, a palavra, o evangelho. A verdade é Jesus. Ele já disse que é o caminho, a verdade. Ou seja, as escrituras. O Senhor deixou as escrituras para que possamos conhecer a Jesus. Então, ele é a verdade. A palavra é a verdade. Deus é a verdade. A verdade escrita no evangelho. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A vida é a herança. Após conhecermos o caminho e a verdade, nós herdamos por meio da graça a herança de Deus, o Espírito Santo sobre a nossa carne. Ou seja, o Espírito Santo que traz a conexão com o próprio Pai, o Criador da vida. Amém? Então, caminho, verdade e vida. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue a conexão do Pai se não for por essas três coisas. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Amém? A herança que temos através de Jesus Cristo é o Espírito Santo de Deus que está sobre as nossas vidas, que nos coloca em direção ao nosso ministério. Amém? Então, no mesmo livro de João, amados irmãos, continuando aqui o nosso raciocínio, a palavra vai me dizer, no capítulo 8, versículo 32, o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, o que eu quero trazer para vocês é isso. Quando conhecemos a verdade ela nos liberta. Pegando a mesma linha de raciocínio, Jesus é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então, quando conhecemos a verdade, essa verdade nos liberta. Como assim, irmão? É o seguinte, nós estamos diante do evangelho. Se conhecermos a Jesus, através das suas palavras, através dos seus ensinamentos, o próprio evangelho colocado em mim me libertará dos desejos da carne, dos prazeres do mundo. Eu terei prazer em estar diante da palavra de Deus, diante do seu evangelho. Amém? Esses dias eu estava vendo o bispo Davi. O bispo Davi Augusto, ele me deu um exemplo muito simples sobre isso. Ele me deu um exemplo do qual eu me alertei justamente para isso. Ele deu o exemplo do seu casamento. Ele disse o seguinte: eu sou casado durante algum tempo com a minha esposa e através desse relacionamento, dessa comunhão que temos, às vezes dela me olhar, eu sei o que ela quer me dizer. E às vezes, através do meu olhar, através das minhas expressões, ela também conhece o jeito que eu quero. Ou seja, Deus ele age muito nessa simplicidade. A nossa carne humana e as nossas expressões humanas nos faz ter tendência a complicar a simplicidade de Deus. Então, o que Deus disse? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Agora o Senhor me diz aqui: conhecereis a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que você adentra para dentro do Evangelho, que você começa a ler a Bíblia, que você começa a entender a Bíblia, essa vontade de Deus, você começa a conhecer a verdade, você começa a conhecer a Jesus, e essa verdade, ela começa a te descaracterizar das vontades a qual essa carne me leva a ter diante do mundo. Não quer dizer que eu não vou ter dificuldades, mas a vontade que o Evangelho me gera é de estar cada vez mais seguindo a Cristo em seus exemplos, a estar cada vez mais buscando a Deus dentro da sua casa, a estar cada vez mais cumprindo a vontade de Deus na minha vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, o que acontece? É algo muito simples, amados. A minha oração, ela deixa de ser pesada.
Ela deixa de estar, oh meu Deus, faça isso, faça aquilo. Não, Deus ele não está sobre a sua autoridade. Na verdade, ao contrário, você tem que estar sobre a autoridade de Deus. Você não manda você não manda em Deus, você não manda no Espírito Santo. Nós temos o nome de Jesus sobre as nossas vidas, a qual recebemos através do quê? Da graça, após conhecer o quê? O caminho e a verdade. Então, quando você introniza o evangelho para dentro do seu organismo, para dentro do seu espírito, quando você começa a fazer parte do corpo de Cristo, você começa a entender a consciência de Deus. Você começa a entender a vontade de Deus sobre a tua vida. E o que acontece através disso? Quando você está em oração, as respostas vêm através do quê? Do evangelho sobre o quê? A tua consciência. Então você passa de ter uma oração pesada, de fazer pedidos e começa a ter o quê? Um diálogo com o Pai. Porque as palavras que estão escritas aqui, elas adentram o teu ser e é daqui que Deus fala contigo, através desses versículos. Muitas vezes você está se abrindo, você está se dialogando com Deus. Você começa a ter um diálogo com o Pai. E através das respostas, dos versículos, ele começa a te trazer respostas sobre a vontade dele, a qual é boa, perfeita e agradável. A nossa carne, ela tende a querer mais do que nós necessitamos. E o Senhor, ele nos ensina através do Evangelho. Porque quando conhecemos a verdade, a consciência de Deus habita em nós. Então, às vezes é justamente isso que o bispo estava querendo dizer, que através do silêncio de Deus, só do seu olhar, de você conhecer a Cristo, de você ter uma convivência com Cristo através do Evangelho, porque aqui está a verdade. Esse aqui é o Deus que se fez carne. Esse aqui é o próprio Deus, a qual criou todas as coisas. É a palavra. A palavra de Deus, ela modifica vidas. Ela tira a carne de dentro de você. Ela tira os desejos da carne de dentro de você. Ela começa a te fazer andar separadamente deste mundo a qual jaz no maligno. Porque você começa a ter a consciência de Deus sobre a tua vida. Aqui está a consciência de Deus. Aqui está a vontade de Deus. Então, quando você se achega ao Pai, que você se coloca de joelho e você começa a expor os seus desejos, as suas vontades, que você começa a orar, Deus ele começa a te entregar o que está escrito aqui dentro através da tua consciência. E muitas vezes ele usa os conhecedores da palavra justamente dentro de um ministério. Muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor são iluminadas através do evangelho justamente dessa forma também. O que acontece? Deus ele usa por exemplo, você está conhecendo o evangelho, Deus ele te usa, a pessoa chega com um problema, fala, irmão, estou com tal e tal coisa, na hora, Deus ele coloca na tua consciência e nas tuas palavras o que o evangelho diz através daquele problema que ele está vivendo naquele momento, e através dos conhecedores da consciência de Deus, da verdade, aquele que conhece a verdade é liberto, ele começa a plantar e a libertar outras vidas, a gerar vontade de buscar dentro da palavra aquela vida também, e aquela vida ela começa a ser usada, ela começa a adentrar dentro da consciência de Deus, e isso é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a palavra. A igreja é o evangelho. A igreja, ela faz parte do corpo de Cristo na terra. Olha que maravilha, olha o que Deus tem dado para nós como herança. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Conheça o caminho, a verdade, e então você herdará a vida. A vida alegre diante do Espírito Santo de Deus. Você herdará o Espírito Santo de Deus. Por quê? Sabe por quê? Pai, só a tua graça me basta. No livro de João, capítulo 1, versículo 1, nos diz o seguinte, do versículo 1 ao versículo 5, esse pequeno texto, amém? Mas que diz muito pra gente em relação a isso também. Olha só o poder que você tem em suas mãos. Cabe a você querer usar esse poder, amém? Cabe a você querer entrar diante da vontade de Deus e fazer a sua vontade. E então, ele entronizará a sua consciência no teu ser. Amém? Então vamos ver aqui o que diz o capítulo 1 do versículo 1 do livro de João. Vai dizer o seguinte, do versículo 1 ao versículo 5. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos parar aqui, versículo 1, amém? Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a verdade é a palavra. Correto? Até aí tudo bem? Então, se a palavra é a verdade, a palavra é o quê? Quando falamos de verbo, o que quer dizer o verbo? Não é a palavra? A palavra é o verbo. Então vamos continuar aqui para você poder entender o poder que Deus ele quer colocar sobre a tua vida. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, Deus Pai, Filho, que se fez carne e venceu a morte, e Espírito Santo de Deus, que nos é dado pela graça do Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa comunhão com Deus. Amém? Então desde o princípio, a trindade que se forma uma só, um trono só diante de Deus, estava ali desde o princípio. Amém? Só para você começar a entender o poder que Deus tem sobre a tua vida.
Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Eita, olha o mistério. A palavra, o verbo. Amém? O que é que aconteceu? O que Deus ele falou? Primeira coisa que haja. Haja luz. Ele fez o quê? Proferiu a palavra. Olha o poder que Deus tem colocado sobre a tua vida. Você está entendendo, meu irmão, agora onde eu estou querendo chegar? Deus disse, haja luz, haja vida, haja pássaro, haja árvores, haja o ser humano. Então todas as coisas foram feitas pelo intermédio da palavra. Todas as coisas foram feitas pelo intermédio de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele habita em nós, porque fazemos parte do corpo de Jesus. Eita, glória a Deus! Olha só, meus amados, olha que mistério. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra a luz, glória a Deus. O inimigo, ele tenta te tirar do caminho, porque ele sabe que ele pode ser derrotado através da palavra na tua vida. Quando nós colocamos e herdamos a consciência de Deus, quando nós lemos a Bíblia e começamos a colocar o Evangelho dentro de nós, quando começamos a conhecer o caminho, conhecer a verdade, ter a Jesus Cristo dentro de nós através da palavra, como assim? Conhecereis a verdade vos libertará. Amados, olha só, conhecer, ler, tá? Você não pode entronizar Cristo se você não conhecer a Jesus, se você não conhecer a Deus. E qual a melhor forma de conhecer a Deus? Lendo a Bíblia. Amém? A partir do momento que a tua consciência herda estes princípios bíblicos, a partir do momento que você começa a andar pelos caminhos da Bíblia, as tuas palavras, amém? Começam a se tornar o quê? Armas contra potestades, principados malignos e tudo aquilo que vem afligir a tua vida. A consciência de Deus te leva a batalhar e a ter algo sobre a palavra. Deus, ele começa a ser luz na tua vida e a tua luz começa a prevalecer contra as trevas que estão ao teu redor, contra as pessoas que estão em trevas ao teu redor. E então, Deus, ele começa a colocar a sua palavra dentro de você e você começa a pronunciar a tua palavra, você começa a pronunciar o mesmo verbo que falou, haja luz, o mesmo verbo que falou, haja vida, o mesmo verbo que falou e criou você como ser de luz, a imagem e semelhança de Deus, glória a Deus. Entendeu, irmão, o poder que está sobre a tua mão? Leia a Bíblia, que a consciência do Pai possa estar sendo entronizada em você. Eis que és a luz do mundo e o sal da terra, haja temperança sobre a tua vida. Ei, querido, quando você entende este poder, a fé, a palavra, o verbo, assim como Deus, é força criadora. Quando você pronuncia dentro do Evangelho as promessas de Deus sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a vida dos teus familiares, o que acontece? Haja luz! Eita, vocês estão entendendo isso? O verbo, a palavra é força criadora sobre a sua vida. A palavra é a espada que corta e ilumina as trevas sobre a vida daqueles que estão ao seu redor. Eita Deus, é tão simples que a gente chega a complicar, porque não acreditamos que as coisas de Deus são tão simples assim. Tá vendo? Você começa a compreender qual o poder da palavra sobre a tua vida. Não tem como você ter o poder da palavra se você não conhecer a Jesus. Ei, eu te estimulo hoje. Conheça a verdade, para que a verdade venha libertar você e todos aqueles que estão à sua volta. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eita, que o Espírito Santo de Deus ele possa estar sobre você esta tarde. Olha o que essa campanha tem feito sobre a minha vida. Olha o que Deus ele tem me entregado através da campanha de Daniel, meu irmão. Não é tarde para você buscar o poder de Deus sobre a vida tua. Vem, assista os cultos online, se coloca diante do propósito, se coloca na brecha e o Senhor ele vai começar a derramar o seu óleo sobre a tua vida, porque é assim. Não há como você conhecer a verdade e permanecer no eu, permanecer nas trevas. Isso aqui é o que liberta. Jesus é o que liberta.
é o que vai trazer prosperidade, o que vai trazer alegria sobre a tua vida. E quando falo de prosperidade, é prosperidade de saúde, prosperidade de alegria, não é só prosperidade material. Não quer dizer que você não passará por dificuldades, porque esse mundo jaz no maligno, mas a tua palavra tem poder e as trevas não podem prevalecer contra o verbo. Glória a Deus! E só para encerrar, olha o que a palavra me diz no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. Amém? Sai da tua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho, do furor da ira de Deus o Todo-Poderoso. Eita Deus! Olha que a espada que vai afligir as nações estão sucumbidas pela treva, mas a verdade, o verbo, a espada, a palavra, ela guiará as nações. O Senhor pisará o lagar, para que as uvas se tornem vinho diante da presença de Deus. Eita, glória a Deus! Amados, leiam a Bíblia, e ela colocará os desejos do seu coração em conformidade com os desejos do Pai. E então, todos os desejos do teu coração serão realizados. Amém? Que Deus ele possa ter falado ao teu coração, através do que Ele me entregaste hoje, eu entreguei para ti. Que você possa ter escutado essas palavras, que o Senhor ele possa agir grandemente na tua vida. Amém? Que a graça de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo, as dons e consolações do Espírito Santo de Deus, possa estar sobre a vida de cada um de vós. E todo aquele que nele crê, diga amém. Amados, 8º dia de campanha. A campanha de Daniel é muito forte. Deus ele responde muitas orações, porque há homens de Deus que conhecem a verdade. E eles ministram o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Eles vão te aconselhar conforme a palavra. Eles vão te entregar o pão da vida. Não é tarde para você começar a fazer a campanha, não. Campanha de Daniel, Igreja Fonte da Vida. Amém? Comece a fazer, pois foi através desta campanha, foi através da oração destes irmãos que estão ali naquela casa, que a minha vida recebeu a verdade, que a minha vida recebeu o verbo. E hoje esse verbo tem poder para libertar a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz e a graça de Deus esteja com todos vós. Amém?